Eu diria que o Arruda Lab dá um primeiro passo efetivo. Muitos passos já foram dados antes deste, mas o Arruda Lab está hoje a dar um passo forte, firme, de marcar uma agenda, de marcar um posicionamento estratégico e de, no fundo, afirmar-se como aquilo que pretende ser, que é um centro de inovação no setor agroindustrial. Tendo em conta o nosso posicionamento estratégico, quer na região oeste, quer nesta região grande do Ribatejo, que se pode perspectivar no futuro, quer também naquilo que é a relação com Lisboa e com a área metropolitana de Lisboa, que é, naturalmente, o principal mercado nacional que temos. E, portanto, eu diria que nós estamos a fazer este caminho, que é trazer a ciência ao encontro daquilo que é resolver problemas que existem no terreno e, portanto, eu diria que as empresas só têm condições de ter futuro se tiverem recursos humanos qualificados e se tiverem tecnologia, investigação e desenvolvimento incorporada no seu processo produtivo, mas também é verdade que a ciência só terá futuro se conseguir responder aos problemas reais da economia e da sociedade. E, portanto, dentro deste casamento, da aproximação entre aquilo que é o meio científico e académico e a disposição do conhecimento, ou a partilha do conhecimento, para o meio empresarial, para dar valor à economia, para dar valor à nossa sociedade e aos nossos recursos humanos, e aquilo que é a captura que este meio e este ecossistema das empresas, das famílias, das pessoas, tem que ter também nesta proximidade com o meio académico para absorver esse conhecimento. É por isso que surgiu o Arruda Lab, para fazer esta ponte, para disponibilizar mais uma ferramenta de desenvolvimento do nosso concelho. Porque a Arruda está a crescer bem, está a crescer sustentadamente, mas a Arruda só terá condições de ter futuro se conseguir formar bem os seus recursos e reter o talento que cria aqui. E, portanto, nesta simbiose surge o Arruda Lab, surge esta ferramenta que é mais um instrumento ao serviço do desenvolvimento do concelho. Não sei ainda o que é que será o Arruda Lab no futuro, só sei que temos uma grande força e uma grande convicção interior de que será o caminho certo de desenvolvimento do nosso território concelhio. E, portanto, nesta caminhada que se inicia, outras seguirão. Não vou adiantar aqui pormenores da nossa conversa há pouco, outros seguirão e, se tudo correr bem, teremos em 2020 o Arruda Lab instalado no antigo quartel da GNR, junto à Igreja Matriz da Ruda dos Vinhos, com um laboratório disponível para que os nossos empresários possam trazer valor acrescentado aos seus produtos e trazer valor acrescentado às suas empresas. Não vou fugir à questão do Sr. Mário Gonzaga, antes pelo contrário. Inclusive está na sala o secretário executivo da CIMA-Oeste, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, o Dr. Paulo Simões, a quem aproveito também para agradecer a sua presença, que é também importante para nós, de dizer o seguinte: nós fizemos um pedido formal. Recordam-se que nós fizemos uma reunião no auditório, bastante participada, com bastante gente, e eu saí daquela reunião convicto de que nós tínhamos que fazer alguma coisa. E alguma coisa não era só no curto prazo, que também é importante, mas era no médio e longo prazo. E por isso, o tema desta conferência hoje, o impacto das alterações climáticas no setor primário e sobretudo na vinha, também foi um bocadinho provocado e estimulado por aquilo que aconteceu em agosto. E, portanto, para vos dizer o seguinte, nós temos que ter a convicção que temos que pensar o médio e longo prazo. Obviamente temos problemas do curto prazo para resolver, mas isto não vai lá com uma possível linha de crédito que o Ministro da Agricultura decida atribuir. Isto só vai lá quando nós conseguirmos trazer valor acrescentado para as nossas produções, e valor acrescentado é termos plantas mais resistentes, ter a capacidade de não desproteger as nossas vinhas, de ter produções que sejam mais capazes para esta inevitabilidade que é uma sentença que nos é lida e que entra por nós todos os dias. As alterações climáticas vieram para ficar. O nosso desafio é tentar proteger-nos e tentar ser sustentavelmente eficazes nesta gestão de uma problemática que é global. Dito isto, nós falámos na CIMA-Oeste porque efetivamente este é um problema que se sentiu em Arruda, mas não é menos verdade que ele não tenha sido sentido noutros pontos do território da CIMA-Oeste. E, portanto, no caso concreto da Arruda, estamos a falar sobretudo no impacto no setor da vinha e da produção vitivinícola e até das uvas de mesa também, mas na região oeste temos também outros problemas, como o Pera Rocha, que teve uma grande quebra de produção, e temos outro tipo de hortícolas que também sofreram com esta questão.
E, portanto, o que nós fizemos em termos políticos, no seio da Comunidade Intermunicipal do Oeste, foi colocar o ponto na agenda política e solicitámos por todos, em nome dos 12 municípios, que vai desde a Ruda dos Vinhos até ao território mais a norte, que é a Alcobaça, solicitámos uma reunião ao Sr. Ministro da Agricultura. O Sr. Ministro da Agricultura, neste momento, escuda-se com a discussão do Orçamento do Estado e com algumas dificuldades nessa gestão dessa agenda. Nós não vamos desistir de sermos recebidos e de podermos colocar na agenda política este tema, porque nós achamos que pedir uma resposta de chapa 5 à Direção Regional para remeter para os seguros de colheita não é uma resposta que nós encaremos como boa de um titular de um órgão de soberania, que é, neste caso, o Sr. Ministro da Agricultura. Há, de facto, um ónus político que temos que resolver. Temos que, pelo menos, ter a oportunidade de expor ao Sr. Ministro da Agricultura as nossas preocupações, as nossas diagnósticos que fizemos e que já enviámos para o Instituto da Vinha e do Vinho e também para a CVR, com os dados todos que recolhemos das reuniões que tivemos convosco, e temos que ter a oportunidade de dizer o seguinte: tudo bem, há seguros. Quem não teve o seguro, pelo menos tem que ser financiado em montante equivalente àqueles que tiveram o seguro. Porquê? Porque o Estado também financia os seguros de colheita numa percentagem. Significa, não sei agora em concreto que percentagem é que é, mas o que é verdade é que os seguros de colheita que um proprietário faz com uma entidade seguradora, há uma parte que é financiada pelo Governo, através do Ministério da Agricultura. E, portanto, pelo menos nessa parte, os que não tiveram seguro de colheita receberem igual tratamento dos outros que fizeram seguro. É óbvio que não vão ter a cobertura de riscos que os outros que fizeram seguro tiveram, mas pelo menos havia um tratamento de igualdade entre os produtores vitivinícolas. É isso que vamos defender junto do Governo. Obviamente, se houver uma linha de crédito, tanto melhor, mas podemos estar preparados para os piores dos cenários, mas pelo menos dizer claramente ao Governo que devemos ter um tratamento de igualdade entre todos os proprietários vitivinícolas. Mais, nós estamos a preparar o próximo quadro comunitário de apoio com o Governo. E eu acho que isto que discutimos aqui hoje é muito importante nós colocarmos na agenda política do Governo. Que é, e temos um plano nacional para as alterações climáticas e temos planos regionais das alterações climáticas que estamos a fazer em todas as comunidades intermunicipais. O que era importante era nós pegarmos nas conclusões desses planos nacionais e regionais das alterações climáticas, ver que impacto é que isso vai ter no setor primário também, e nessa lógica, no desenho do quadro comunitário do Portugal 2030, se é que não pudermos fazer alguma coisa já na reprogramação deste quadro do Portugal 2020, a ideia seria que houvesse, da parte das autoridades de gestão regionais, dos POs regionais e também dos POs nacionais, a sensibilidade para colocar algumas medidas que aqui foram colocadas, não só na poupança energética e da água, mas também na adaptação das culturas a este novo enquadramento que existe em termos ambientais. E, portanto, eu acho que não é só... Nós queremos ser recebidos pelo Sr. Ministro da Agricultura não só para falar de problemas de curto prazo, mas também para falarmos de problemas de médio e longo prazo. E problemas de médio e longo prazo é o impacto das alterações climáticas e o desenhar do novo quadro comunitário de apoio, que queremos ter também uma palavra a dizer naquilo que é o desenhar, precisamente para salvaguardar estas questões que aqui foram muito bem focadas e que, mais uma vez, agradeço. Não tenho ainda uma resposta, mas o que direi é que aquela comissão que nós criámos naquela reunião reunirá, assim que nós tivermos o agendamento por parte do Sr. Ministro da Agricultura, porque queremos, de facto, reunir com o titular da tutela, não queremos reunir com uma direção regional. E, portanto, até sermos recebidos, vamos continuar a insistir e o Dr. Paulo Simões certamente estará a fazer já as suas diligências para que isso seja uma efetividade. Mais uma vez, muito obrigado a todas e a todos. Foi um gosto enorme esta primeira conferência. Muitas outras vão dar sequência e, portanto, já de seguida, convidar-vos para a inauguração da Festa da Vinha e do Vinho, que é aqui já junto ao pavilhão, no pavilhão multiuso. Muito obrigado a todos e viva o Ruda Lab! Queria, na qualidade de Presidente da Direção da área da Ruda, dar as boas-vindas a todos e desde já cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Ruda, que no âmbito da Ruda Lab teve esta iniciativa de organizar esta primeira conferência e pela temática que ela aborda,
Obviamente que nós, aqui na ANEGA, temos todo o prazer em receber esta primeira conferência. No âmbito deste projeto, o Ruda Lab, um projeto que visa, em parte, a inovação tecnológica na área agroindustrial em Arruda. Penso que será um projeto muito importante e, desde já, no âmbito deste projeto, dar as boas-vindas também à professora Maria Fernanda Rolo, aqui presente, que foi uma das grandes dinamizadoras deste projeto. É madrinha, pode ser? É madrinha. Já está a comer, foi? Não, foi a madrinha que continua a ser. Também dar as boas-vindas à professora José Vilas Boas, presidente do Instituto Politécnico de Santarém, no âmbito do protocolo celebrado entre o Politécnico de Santarém e o município de Arruda. Irá ser possível a criação de um polo de formação superior aqui em Arruda, que certamente irá ajudar a que vários jovens do concelho enveredem pela área agrícola, num concelho onde maioritariamente o setor predominante é o setor primário. Queria dar as boas-vindas aos nossos convidados e oradores. Professor José Amélia Abreu, professor do Instituto Superior de Agronomia, especialista em agrometeorologia e climatologia. O engenheiro António Ribeiro, que está do meu lado direito, da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém. E ainda não está aqui, mas em princípio há de chegar, a doutora Margarida Oliveira, também da Escola Superior Agrária do Politécnico de Santarém. Para falar sobre uma temática que há vários anos afeta o setor agrícola. Este ano em Portugal aconteceram alguns fenómenos extremos. Tivemos o furacão Leslie, mais recentemente, que passou por cá. Tivemos uma grande vaga de calor no início de agosto e reportamos essa vaga de calor aqui no setor agrícola em Arruda, onde o setor vinícola é mais predominante, mas aconteceu um pouco por todo o país. Essa vaga de calor provocou grandes quebras em termos de produção de uva, um pouco por todo o país. Isto é fruto destas alterações climáticas que se vêm verificando, em especial a partir da década de 80, com aumento de temperaturas, enormes vagas de calor, diminuição da precipitação, noites tropicais, e claro que isso tudo afeta o setor agrícola. E nesse sentido é necessário estudar e implementar estratégias que visem minimizar o impacto na agricultura. E reportamos ao setor da vinha e do vinho estratégias que visem não diminuir a excelente qualidade da uva em Portugal, manter as qualidades do vinho português, seja através da adaptabilidade de várias castas a estas novas condições climatéricas, seja através de sistemas de regas, seja de que forma for, tentar minimizar esse impacto. E por isso, não me alongando mais, vou passar a palavra ao primeiro orador da tarde, o professor José Amélia Abreu, que irá falar sobre algumas destas temáticas. Eu vou falar sobre as alterações climáticas. Não vou fazer a indelicadeza de começar do beabá, porque isto as pessoas já sabem que as alterações climáticas estão para ficar e isto é uma coisa incontroversa, toda a gente sente isto e toda a gente sabe. Portanto, eu não vou aos grandes pormenores, vou fazer uma introdução muito rápida e depois vou passar aquilo que interessa, que é os impactos das alterações climáticas. E, por fim, depois vou dizer como é que se pode adaptar as nossas práticas culturais e como é que nós podemos, no fundo, responder para minorar os prejuízos causados pelas alterações climáticas. E eu vou, portanto, na introdução é que vou falar nas coisas que eu penso que toda a gente já sabe e por isso vou ser bastante breve. Toda a gente sabe que a causa das alterações climáticas é, fundamentalmente, o aumento dos gases de efeito de estufa. Portanto,
isto tem sido notado nos últimos anos de uma maneira exponencial e podemos ver aqui sim o CO2, o metano e o óxido nitroso que estão efetivamente a subir. Portanto, muita gente diz, mas alterações climáticas sempre houve. Isto é verdade. Se nós olharmos aqui assim para a Terra, para a evolução das temperaturas à superfície da Terra, e nós vemos que, efetivamente, as alterações climáticas estiveram sempre presentes. Mas, muitos poucos picos nós temos tido, como o pico que está aqui assim, para os últimos anos, já do século XX, e que representa, que são talvez o maior pico que nós temos aqui, com algumas exceções. Portanto, efetivamente, as alterações climáticas existem. Nós podemos no futuro comportar-nos melhor ou pior em relação a esta realidade. Para isso, os especialistas compuseram alguns cenários que estão aqui descritos. Estes cenários, consoante o nosso comportamento e o comportamento, portanto, da comunidade mundial, assim nós vamos ter aumentos, emissões a nível tal que provoquem aumentos médios da temperatura, por exemplo, por volta do 2050, portanto, de 1 grau até 2 graus. Ou, já no fim do presente século, nós podemos ter aumentos que vão também desde 1 grau a 3,7 graus. Portanto, isto vai depender da maneira como nós vamos reagir a este tema das alterações climáticas. Portugal é praticamente a mesma coisa. Nós temos notado e prevê-se, portanto, as projeções indicam que a temperatura vai sofrer aumentos que estão de acordo com os cenários. Vamos ter verões mais quentes e outonos e primaveras também mais quentes. E isto vai acontecer também na Madeira. No caso dos Açores, pois há aumentos mais ligeiros e também as precipitações vão ser atingidas pelas alterações climáticas, no sentido do nosso território, da baixa da precipitação. A precipitação, em princípio, vai baixar, de acordo com todos os cenários, a precipitação vai baixar. Aqui no continente pensa-se que baixa pouco em termos de quantidade total, anual, mas a partição pela estação quente e fria é que vai ser diferente. E nós vamos ter um agravamento das secas em geral no território português. Ora bem, mas para nós compreendermos as alterações climáticas, nós temos que ver os mecanismos que levam à diminuição da produção. Estes mecanismos podem não são só a temperatura, porque as plantas ao crescerem, portanto, integram o ambiente físico em questão. Portanto, uma das coisas que é muito importante é o próprio efeito do CO2. O que é que o CO2 vai provocar nas plantas, nomeadamente na vinha? Vai, em geral, aumentar o tamanho, a altura, portanto, esta influência do CO2 já tem um efeito que muitas vezes é no sentido benéfico, não é só no sentido mau que as alterações climáticas têm. Evidentemente que depois, no cômputo geral, é precisamente o contrário. Mas, portanto, vai haver aumentos do tamanho e da altura das plantas, portanto, vai haver mais ramos, mais caules, mais folhas mais grossas, vai haver aberturas estomáticas mais pequenas, portanto, vai haver menor densidade estomática, vai haver maior crescimento e maior acumulação de biomassa. As flores também, em geral, vão se
tornar maiores. No tocante à fisiologia, portanto, a fisiologia é importante nós vermos esses mecanismos para percebermos o que é que está a ocorrer. Portanto, a clorofila vai sofrer um impulso, portanto, vai haver mais clorofila, isto é benéfico, algumas dessas coisas são benéficas, mas depois vamos ver o que é mau. A condutância estomática vai aumentar, portanto, vai-se perder mais água. A respiração vai ser menor, isto é benéfico. Mas, por outro lado, a evaporação também, em princípio, só pelo efeito do CO2, a evaporação baixa e a eficiência do uso da água aumenta. Ora bem, depois, nós temos aqui, assim, também alterações ao nível dos organismos patogénicos, isto tudo derivado ao CO2. Agora vamos ver, para os vários mecanismos que as plantas têm, o que é que ocorre. Nós todos sabemos que, por exemplo, a vinha chega-se a certa altura, quando os dias ficam mais curtos, que entra em dormência. E depois esta dormência só pode ser quebrada por ação do frio, por um lado, e depois, a partir de certa altura, a planta necessita calor para entrar nesta outra fase, que é ecodormência. Ecodormência, o que é? É a dormência que já responde à temperatura, porque a outra dormência, que é a endodormência, portanto, não responde à temperatura, porque tem que primeiro ter o frio necessário. Por fim, dá-se o abrolhamento. As fases seguintes vão ocorrer em resposta sempre à temperatura. Como não estou com uma assistência técnica, eu vou passar alguns slides um pouco mais, a maior parte se calhar não são técnicos, portanto, penso eu vou tentar adaptar a apresentação para não entrar em muitos pormenores técnicos. Ora bem, o que a gente tem que, fundamentalmente, para conseguir perceber como é que se dá, qual é a acumulação de frio necessária para as plantas passarem daquela fase da dormência imposta a elas próprias para a outra em que respondem ao ambiente, há vários modelos. Este modelo, por exemplo, está aqui assim a temperatura e está aqui assim o modelo, e aqui é a unidade de frio. Portanto, quando nós temos temperaturas à volta dos 7 graus, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o frio acumula-se. O frio consegue-se acumular. Se a temperatura é mais baixa, já acumula um bocadinho menos o frio. E a gente tem que obter uma soma de frio para as plantas entrarem na fase seguinte para poderem responder ao calor. Portanto, isto é apenas um modelo teórico, mas é uma coisa deste género. Mas se, por outro lado, eu tiver dias de calor, vai anular o frio que eu estava a acumular nos dias anteriores. Portanto, este é um modelo que se utiliza. E depois, a seguir, o que é que se faz? A seguir, não olhem aqui para a forma, eu vou explicar isto de maneira mais simples. A seguir, como é que se vê, qual é o efeito do calor nas plantas? A gente faz assim, vai somando as temperaturas e vai descontando uma temperatura que se chama a temperatura base. E vai somando aquelas temperaturas todas, e quando chega a uma determinada soma, teoricamente, dá-se a floração. E depois, para as fases seguintes, o processo é o mesmo. Vai-se somando as temperaturas, quando chega a determinada soma, dá-se o estado seguinte. Por exemplo, pode-se dar um pintor. Ou depois vai somando as temperaturas e quando chega a uma determinada soma, portanto, quanto mais quente tiver o ambiente, mais depressa, em termos de dias, nós chegamos à fase seguinte. E então o que é que vai acontecer? Isto eu não vou passar, vou passar por cima disto. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, é que algumas regiões podem deixar de ter frio
suficiente para terem vinha as castas que nós temos agora. Há uma grande variabilidade e há castas que têm muitas poucas necessidades de frio ou nenhumas. Portanto, por outro lado, o que é que acontece às fases? Aquelas fases todas, o pintor e a maturação, todas elas, como a temperatura está mais alta, por causa daqueles outros mecanismos que eu disse que se somava às temperaturas, há um avanço muito grande das fases. As fases aceleram-se e em menos dias chegamos à floração, depois chegamos ao pintor e chegamos à maturação. Isto já está a verificar. Os senhores que estão aqui, que são da adega, sabem que as adegas têm abertas em Portugal cada vez mais cedo. Isso é uma realidade. E é por causa disso. É por causa das alterações climáticas. Depois temos aqui, temos outros problemas, por exemplo, o escaldão, o crescimento dos cachos também. Isto é uma coisa muito importante. É que as fases acelerando, o que é que acontece? Quando os bagos estão-se a formar e quando estão a maturar, vão apanhar o pino do verão. No lugar de apanharem já o outono mais fresco, etc., vão apanhar o pino do verão. E o que é que acontece? A aproximação do outono. O que é que vai acontecer? Como no pino do verão as temperaturas são mais altas, o que é que vai haver? Escaldão, menos crescimento e outras alterações que a gente depois vai ver em pormenor a seguir. E vai haver também menos produção. Ora bem, as necessidades hídricas. As necessidades hídricas também vão aumentar. Vamos ver. Ora bem, isto aqui fundamentalmente diz assim: as secas vão se tornar mais frequentes e mais severas em geral no sul da Europa. Isso já está determinado, está aqui assim para os anos 20 e para os anos 70. Curiosamente, um estudo pode, portanto, os estudos valem o que valem, mas este estudo diz que no Alentejo que a severidade e a frequência das secas que possivelmente não vai sofrer uma grande alteração, fica mais ou menos como está. Mas a temperatura é mais alta. Mas o que é que acontece? Que no cômputo geral que essas secas não aumentam. Mas isso é o estudo daqui deste cientista. Ora bem, mas uma coisa é certa. A evapotranspiração de referência vai aumentar. Se vai aumentar, nós precisamos dar mais águas às plantas para elas satisfazerem as suas necessidades. Se precisamos dar mais água, temos que ter mais água. Temos que ir ou então estamos a prejudicar o crescimento. Aqui sim mostra que no fundo o que nós vamos ter portanto, que vamos ter no fundo que utilizar mais água para satisfazer as necessidades das plantas. Muitos estudos apontam que a quantidade máxima de precipitação, a quantidade média de precipitação não se vai alterar muito. O que vai se alterar e a precipitação anual mais ou menos mantém-se. Mas o que é que acontece? Acontece que há uma maior concentração da precipitação e há eventos de grande intensidade de precipitação. Portanto, vai haver maior erosão dos solos. O problema da erosão do solo é gravíssimo. As pessoas habituam-se a ver o solo como uma coisa que está lá e que estará para sempre, mas não é verdade. Basta ver no Alentejo e na maior parte das regiões de Portugal que nos cabeços não produz nada. Porquê? Porque houve erosão. E em 50 anos pode o solo desaparecer. Por ação da erosão, se for mal gerido. Portanto, este é um problema também muito grave, o aumento da erosão. Portanto, este também é um problema. Ora bem. Ok. Já passei mais. Ora bem. Ele é um bocado lento. Tem que se esperar. Ora bem. Ok, então agora vou passar. Pronto. Então, vamos ver. A competição das infestantes vai se tornar mais agressiva no futuro. Há aqui uma experiência que mostra o que é que acontece quando o nível de CO2 aumenta.
quando o nível de CO2 aumenta, o glifosato, que é o Roundup, deixa de funcionar tão bem como funcionava, como funciona no presente, não é? Portanto, o Roundup deixa de funcionar no ataque e outros herbicidas. Isto é um problema. Agora vamos ver os estudos que existem, que combinam todos esses fatores para ver o que é que acontece à produção. Ora bem, a produção vai aqui, portanto, isto é uma produção, portanto, em quilos, isto é toneladas por hectare, portanto, vai desde 6 a 12 quilos de uva por hectare. Exato. Ora bem, toneladas. Portanto, toneladas por hectare. Aqui sim temos a percentagem e vemos que abaixo dos 100% é a maior parte do território interior. Significa que vai haver um decréscimo bastante grande de produtividade. Este decréscimo de produtividade, depois nas perguntas, se quiserem, eu posso responder, mas agora não queria ocupar mais tempo. Vou passar. E há efeitos na qualidade do vinho. Aqui é um problema bastante importante. O aumento do grau alcoólico é um problema. Eu, portanto, ainda há 2 ou 3 dias estive no norte com produtores, mas que eram produtores do Alentejo, portanto, e que têm o problema do grau, o grau de álcool. Tem grau muito alto, portanto, tornam-se vinhos, portanto, um bocado pesados, e as pessoas tendem a rejeitar os vinhos abaixo de 14, acima de 14. Ora bem, então nós temos aqui um aumento do grau alcoólico que pode ser prejudicial para os vinhos que já têm um grau elevado, para os outros não, evidentemente, mas a maior parte dos vinhos do interior, do Alentejo e do Algarve, portanto, caem nesta classe. Depois, o que é que acontece à acidez? A acidez total, com o aumento da temperatura, o que é que vai acontecer? Vai baixar. E ao baixar a acidez total, principalmente os vinhos brancos, torna-se um bocado chatos, digamos. Perdem qualidade em termos organoléticos. Portanto, os perfis organoléticos tornam-se menos favoráveis e há uma coisa que também afeta os vinhos, que embora não faça parte da vinha, que é o carvalho, que serve para fazer os barris, também se torna de menor qualidade. Portanto, se nós contabilizarmos isso, portanto, isso tem um efeito também na qualidade dos vinhos. Portanto, eu agora vou passar para o seguinte, e no slide seguinte, quando se perguntou aos agricultores o que é que pensa, o que é que acha sobre as alterações climáticas, sobre a produtividade, a qualidade, as pragas e doenças, a maior parte dos agricultores mostra maior preocupação, por exemplo, para o lado das doenças, embora haja alterações, evidentemente que nos países mais quentes e mais úmidos, portanto há aqui uma interação também com a comunidade, portanto a preocupação acaba por ser maior. Mas a preocupação de quantidade existe e de qualidade também. Portanto, na realidade, os agricultores conscientes estão bastante pessimistas em relação ao futuro no âmbito das alterações climáticas. Ora bem, por outro lado, prevê-se que as condições económicas e financeiras e sociais dos viticultores que sofrem, mas isto são tudo coisas, é preciso ver isto dentro da perspectiva real, não quero uma coisa para amanhã. Eu, às vezes, acho que estas conferências devia ser obrigatório dizer assim, isto são coisas que estamos a falar para dentro de 50 anos e 100 anos. Não é uma coisa para ter que arrancar a minha vinha porque isto não me vai dar dinheiro porque ele disse que
que isto vai ser um problema, que vão ter menos produção, vão ter menos rendimentos. Isto não é uma coisa para amanhã, é uma coisa à longa. Não caiam neste erro, que é um erro que muita gente cai, pensar que isto é uma coisa já ao virar da esquina. Não, é uma coisa para o futuro. E então temos aqui os impactos negativos sobre a produtividade, vão provocar, e portanto, vão provocar, evidentemente, problemas ao nível da sustentabilidade das empresas e pode haver alguns pequenos agricultores que tenham grandes dificuldades. E isto depois tem consequências ao nível do desemprego rural e da desertificação do interior, evidentemente. Ora bem, agora vamos ver o que é que a gente pode fazer. O que é que a gente pode fazer para... Isto é que é importante, vocês agora ouvirem. O que é que a gente pode fazer? Não é uma coisa para se fazer... é uma coisa para se ir fazendo à medida que haja necessidade. Mas tem que se começar a pensar nas medidas que a gente pode adotar para minorar todos esses problemas. E no fundo, existem maneiras de nós mantermos a sustentabilidade das nossas empresas e isso é que interessa. Uma perspectiva otimista sobre o futuro que pode existir se nós tivermos conhecimento suficiente para aplicar essas técnicas. Portanto, em relação, por exemplo, aqui assim eu faço assim, mostro o problema e depois mostro qual é a medida de adaptação que se faz. Tenho ali, no verde, são medidas de curto prazo. O azul são medidas de longo prazo. E o bordeaux são medidas que podem ser de curto ou de longo, conforme o caso. Ora bem, para a falta de frio, por exemplo, nós podemos ir buscar clones, portanto, plantas, que são menos exigentes em frio. E existem. Portanto, o problema do frio podemos anular desta maneira. Pensando nas castas e nos colonos que têm menos necessidades de frio. Depois temos aqui, por exemplo, a deslocação das vinhas para o norte e para maiores altitudes, quando isto, portanto, isso é uma coisa a longo, por isso é que está azul, a longo prazo. Depois temos o escaldão, as medidas de proteção para o escaldão, portanto, toda a gente conhece, as redes de sombra, o caulino, as podas que protegem, aliás, o colega depois vai falar disso com certeza, portanto, que protegem os cachos, etc. Depois temos as geadas que têm também vários métodos de luta, alguns que não precisam ser ativos, podem ser métodos passivos que custam pouco dinheiro e que se podem implementar. Depois temos para o aumento do stress térmico também as redes Zero e o caulino. Temos a escolha de caixas com ciclo mais longo. Por acaso aqui, esta escolha de caixas com ciclo mais longo devia estar a azul. Esse foi um erro. Depois, o aumento do stress hídrico. O aumento do stress hídrico, como é que a gente pode combater o stress hídrico? Através da rega e fazendo a rega de uma maneira mais evoluída para poupar água. Vamos ver então aqui assim a erosão do solo. Em relação à medida à erosão do solo, nós temos uma série enorme de medidas de controle da erosão e de proteção do solo que os senhores agricultores conhecem e os técnicos conhecem perfeitamente. Portanto, nós temos que conservar o solo, tem que ser uma preocupação constante. Agora vamos ver, em relação ao grau alcoólico excessivo e diminuição da acidez total, o que é que a gente pode fazer? Antecipar a colheita. Porquê? Porque a acidez total e o grau vai aumentando com o grau de maturação. Portanto, se a gente antecipar um pouco as colheitas, vamos ter mostos com uma acidez total mais elevada, que, principalmente nos vinhos brancos, é absolutamente essencial para como eu disse anteriormente. Depois temos aqui também castas e clones que são elas próprias mais favoráveis, portanto que resistem melhor às temperaturas elevadas neste contexto. E depois temos que combater a falta de conhecimento técnico através da extensão rural
e de cursos para as pessoas saberem como é que vão combater o seu problema. E pronto, além disso, temos as tecnologias de informação, hoje em dia a internet e a informação que existe na internet chega a todos e é muito válida, mas atenção, também tem os seus perigos. E é preciso nós mantermos uma perspectiva, portanto, crítica em relação ao que está na internet, que também já vi muita asneira que está na internet, portanto, relativamente a essas coisas. E, portanto, as perdas de rendimento e problemas sociais, portanto, juros e prémios seguros bonificados. Isto é absolutamente essencial para manter a sustentabilidade das nossas explorações. Portanto, eu queria agradecer novamente à Câmara o convite. Portanto, desejo que os governos do mundo tratem de mitigar as emissões de gases de efeito de estufa e que, entretanto, que nós possamos tomar medidas de adaptação que minoram os prejuízos. Se não se fizer nada disto, eu espero que eu esteja enganado e que, afinal, todas essas coisas, essas projeções que eu tenho feito e muitos outros cientistas têm feito, que afinal nós sejamos todos uma camada de burros e seja demonstrado isso. Muito obrigado. O granizo. Há um problema com o granizo e este ano houve, eu sei de casos em várias regiões de quebra total, de destruição total da produção. Quando isso ocorre, o que tem que ser feito é dar imediatamente a seguir. E, se for destruição total, possivelmente, ou se for muito grave, depende da altura, 2 anos sem colheita. Quando ocorre a destruição parcial, é de dar os lançamentos destruídos e há uma quebra de produção de 2 anos. O escaldão, vou ler contra o meu colega Nélia Abreu, que a instalação de rega nas futuras plantações, mesmo nas regiões onde é que não é usual, eu falei onde é que não é usual, é por ser nesta região, que ninguém usa e que já não foi este ano só, há 2 anos, tiveram problemas por falta de rega nas vinhas, desponta ou despampa menos intensa, plantações mais vigorosas, de acordo com o engenheiro Nélia Abreu, para haver maior expansão vegetativa, reduzir as desfolhas, especialmente do lado poente, nas castas mais sensíveis à polaridade cinzenta dos cachos, utilizar castas mais adaptadas às altas temperaturas, repensar seriamente os arames duplos móveis que metem a vegetação ao alto, deixando os cachos muito expostos, foi o que aconteceu este ano, e castas com lançamento exposto do estrado ou semi-ereto. Ora bem, castas mais afetadas pelo escaldão, o castelão à cabeça, ainda por cima a casta principal em todo o território nacional, foi um descalado, e depois todas as castas francesas. O caladó, aqui nesta região com uma grande expressão, aqui nesta, na região de Lisboa, vou dizer aqui na Aru. O Tiverdot, fatal, o Alicante, o Syrah, o Cabernet Sauvignon e os moscatéis também, devido à própria as características da casta. Castas mais adaptadas a altas temperaturas. São as castas que também resistiram melhor na região do Mercado do Douro. Estas são as 3 principais dessa região. A trincadeira, claro, tem o nome de tinta amarela, a touriga nacional e a touriga seca. Usar porta-enxertos resistentes à seca, mesmo utilizando rega, pois a água é bem escassa e pode faltar a comprimento. Castas mais vigorosas e adaptadas. Usar rega de preferência de quanto. Eu não sou representante de nenhuma companhia de seguros, pus isto aqui, porque na realidade, se isto volta a acontecer com frequência, o melhor é pensar seriamente em fazer seguros de colheita, incluindo o escaldão. Houve muita gente este ano que fez seguros e que não fizeram escaldão, não sabiam da existência do escaldão. Portanto, era isto. Agora, só para falar aqui algumas coisas que o Pedro disse,
É verdade que a erosão existe, perdas de rendimento existem, mas há uma coisa, não vou estar a falar disto, mas que aconteceu de verdade. A determinada altura toda a gente pensou que era um descalabro e na realidade não foi. As plantas de videira autocompensam e autocompensou mais uma vez e o descalabro não foi tão grande. Até houve casos em que houve aumentos de rendimento. As plantas autocompensam. Eu não estou a dizer que foi aqui. Não, mas houve uma compensação, sim. Houve. Alguma compensação. Não vou medir isso. Eu sei quanto é que foi, quanto é que não foi. Houve autocompensação e há sempre. E há sempre. Portanto, o caso não é assim tão grave como isso. Agora, o problema que se põe é que vamos ter que intensificar a cultura para ter mais expansão vegetativa para proteger os cachos. Isso implica se há maior proteção fitossanitária. E é um problema. É que tem que haver maior proteção fitossanitária, mas não há produtos para fazer essa proteção. Esse é o caso. Como sabem, estão a sair constantemente moléculas do mercado e não há. A última que vai sair a última que vai sair é a partir de janeiro, é o cobre, que é um componente, um produto essencial mais alto. Mais alto possível. É o cobre que vai sair em janeiro de 2019 e que é essencial à produção biológica. Portanto, biológica terá graves problemas com as outras produções. Não só na vinha, mas com Vai ser proibido. Não vai ser proibido. Vai ser reduzido a utilização. No caso da vinha, são partículas a estar sem compensação de uma para outra. Quer dizer, se uma pessoa usar 2 kg no ano, não pode usar 6 no outro, que é os 4 mais os outros 2. Com restrições. Há problemas no solo, isso é verdade, há problemas noutros níveis, mas não há nada que substitua. Depois, a degradação da acidez, sempre há temperaturas altas, há degradação. O ácido málico principalmente degrada-se a temperaturas relativamente baixas em relação ao ácido tartárico, que é o principal, que não se degrada com tanta facilidade, mas com este nível de temperaturas não há nada que resista. Depois, o problema das redes de ensombramento existem, já são utilizadas na uva de mesa. Em termos de uva de vinho, acho que é uma coisa economicamente para já inviável. Não há rendimento que suporte uma estrutura de cultura da vinha com redes de ensombramento, ou até plásticos, que há já a estudar com filtração de radiações e tudo, que pague isso. É uma coisa, também é verdade que isso é uma coisa há 50 anos. Portanto, já não vamos cá, não é a resolver esse assunto. Quanto ao grau alcoólico, o grau alcoólico vai aumentar, mas em muitas regiões do país este ano viu-se e desejou-se para atingir graus satisfatórios, porque o ciclo estava suficientemente atrasado em relação ao que era normal. E a qualidade não é muito mais quente, não é má, já o que está presente, o que se oferece neste momento. Quanto ao caolino, não sei se está aqui alguém que vende a caolino. Caolino foi um desastre. E há outros produtos aí, à base de magnésio e cálcio. Foi um desastre. Não funcionou. É impossível funcionar. Porque os 45 graus que houveram não são 45 ao nível das plantas, são mais entre 5 e 15. Porque a temperatura média pode estar sob abrigo e as plantas estão. Não estão sob abrigo e depois ainda por cima, à medida que o ciclo aumenta e especialmente nos cachos, a transpiração diminui. E ao diminuir aumenta a temperatura dos cachos. Portanto, isso ajuda a que haja ainda mais escaldão. E depois há outra coisa também que acontece, é que a exposição das vinhas é essencial. Portanto, depende das diversas exposições. E aí mesmo em sítios em que a temperatura foi igual, consoante as posições das parcelas, o grau de escaldão foi diferente. É isto que se observou este ano. Bem, boa tarde a todos. Como já perceberam, eu sou a professora Margarida Oliveira,
Eu trabalho com ela neste projeto, que é o projeto My Water Footprint. Portanto, eu sou neste momento bolseiro da Escola ABA de Santarém e vou tentar mostrar o que é que os projetos podem tentar ajudar a mitigar estas consequências das alterações climáticas. Portanto, o nosso projeto, o My Water Footprint, pretende determinar a pegada hídrica da fileira vitivinícola. Antes de mais, se quer começar por que é a pegada hídrica. A pegada hídrica representa o consumo de água. Tem que falar um bocadinho mais alto. Ok, se quer ver. A pegada hídrica representa o consumo de água por parte da humanidade pela quantificação do volume de água utilizada e ou poluída. Portanto, a pegada hídrica é toda a água que está envolvida, neste caso, estamos a falar do vinho, na produção do vinho, desde a criação das uvas, ao crescimento das plantas, até ao final, na adega. Portanto, é toda esta água que está envolvida neste processo que nós contabilizamos na pegada hídrica. A pegada hídrica subdivide-se em três. Portanto, temos a pegada hídrica verde, azul e cinzenta, e elas vão contabilizar coisas diferentes. A pegada hídrica verde é água proveniente da precipitação, que é armazenada no solo, evaporada, transpirada e utilizada pelas plantas. Portanto, tradicionalmente, esta pegada hídrica verde é a água que as plantas vão utilizar da precipitação, que elas efetivamente conseguem utilizar. Portanto, é aqui contabilizando essa parte. A azul diz respeito à água superficial ou subterrânea, que é evaporada, incorporada ou captada num corpo de água devolvido a outro. O que é que significa? Neste caso, normalmente se estivermos a falar da parte da vinha, diz respeito à água que utilizamos na rega. Se estivermos a falar na parte da adega, diz respeito principalmente à água que é evaporada, uma vez que temos a incorporação de água. E por fim, a pegada hídrica cinzenta. Isto tem uma forma um bocadinho diferente de pensar, mas no fundo é a quantidade de água que é necessária para assimilar a carga poluente do nosso efluente que nós estamos a produzir dentro da adega, ou na vinha mesmo. Portanto, se na vinha tivermos lixiviação, por exemplo, de azoto, nós vamos contabilizar isso aqui. Portanto, temos uma carga poluente. Se diluirmos essa carga poluente até a um nível aceitável, é essa massa de água toda que necessitamos fazer essa diluição. Portanto, isso é contabilizado aqui porque, no fundo, é uma água que está a ser utilizada. Portanto, o projeto My Water Footprint tem várias atividades. Nós estamos sensivelmente a chegar ao fim do projeto, estamos a entrar na parte do tratamento dos dados propriamente ditos. É constituído por um consórcio de 5 entidades de investigação, as Escolas Superiores Agrárias, neste caso de Santarém, Beja e também de Bragança, o INIAV e o COTRES. Nós estamos a trabalhar com dois produtores, a Herdade do Passo do Conde e a Companhia das Lusívias, e temos também como consultores o ISA, o Instituto Superior de Agronomia, e o Instituto de Investigação também francês. Então, qual é que é o objetivo deste projeto? No fundo, é caracterizar os padrões de consumo de água, de modo a, se nós tivermos essa informação do que é que as plantas necessitam e usam, a podermos prevenir e mitigar perdas futuras associadas a este stress hídrico que os professores muito bem falaram vai acontecer. Portanto, o que nós queremos é saber muito bem e aumentar o nível de conhecimento acerca dos padrões de consumo de água das plantas. Portanto, como é que vamos fazer isso? Através da avaliação de tecnologias de largo espectro que permitam reduzir o consumo de água, avaliar a uniformidade da sua distribuição e também determinar a água que é usada, no fundo, durante a produção do vinho. Vamos também fazer uma avaliação da sustentabilidade da pegada hídrica e com esta avaliação o que é que nós queremos? Queremos identificar aqueles pontos críticos em que nós vemos que temos margem para evoluir. E com isto tudo, o grande objetivo final é, no fundo, definir estratégias que nos permitam reduzir o consumo de água, ou neste caso a pegada hídrica, que diz respeito ao consumo de água, em 10%. Portanto, esse é o objetivo, é, no fundo, ajudar os produtores a gastarem menos água para ter uma produção tão boa ou melhor. Então, como é que vamos fazer isso? Isto pergunta um bocadinho, mas, no fundo, o projeto tem 5 atividades. A primeira é a gestão do projeto. A segunda é uma atividade de campo, que é onde vamos fazer a avaliação da pegada hídrica na vinha.
A terceira é a avaliação da pegada hídrica na adega, portanto também focado no campo. Depois a seguir vamos ter a avaliação da sustentabilidade da pegada hídrica. Aí sim vai ser, no fundo, de tratarmos os dados e de toda a informação, vamos avaliar a sustentabilidade, vamos testar diferentes cenários e vamos perceber o que é que podemos então alterar para melhorar este efeito. E por fim, não menos importante, claro, a disseminação, porque se fizermos este trabalho todo e não chegar aos produtores, também não serviria assim. Portanto, a atividade 2 diz, no fundo, respeito à definição dos ensaios experimentais, nestes dois pontos que eu vos falei. Vamos avaliar a pegada hídrica verde. Isto vai ser feito através da estimativa de evapotranspiração da vinha, através de medições diretas no campo e também por imagens de satélite, o comum NDVI. Portanto, vamos tentar relacionar isto tudo para criar uma forma simples de tentarmos avaliar qual é que é o consumo de água das plantas. Relativamente à azul, estamos e vamos monitorizar a rega e a sua uniformidade de distribuição, de modo a percebermos se está a ser usada de uma forma eficiente ou não. Vamos também avaliar a pegada hídrica cinzenta em cada campo experimental, através da quantificação do teor dos nitratos ou outros micronutrientes ou mesmo pesticidas que possam estar a percolar. E depois, no fim, então vamos fazer a pegada hídrica da vinha. Isto são algumas imagens do que temos estado a fazer. Este projeto, um dos fatores interessantes é que tem tentado chamar os alunos, neste caso dos politécnicos, para o campo, tentá-los pôr a trabalhar connosco no dia-a-dia e, no fundo, nesta monitorização. Isto foi algumas das atividades que nós já temos feito. Falando agora da atividade 3. Na adega também queremos saber exatamente a quantidade de água que gastamos para produzir o vinho. Para isso, vamos fazer uma avaliação, ou fizemos já, uma avaliação das melhores técnicas disponíveis que temos dentro das adegas que estão em estudo e vamos também pôr causa-limites em pontos-chave de monitorização. Portanto, nós percebemos que há muitas adegas já têm contadores, mas são poucas as pessoas que fazem uma monitorização dos consumos, pelo menos adequadas. Nós tentamos contornar isto, temos neste momento contadores que são, no fundo, inteligentes, daqueles que já podemos aceder à informação online. Portanto, estamos a tentar facilitar também o acesso a esta informação. Vamos também avaliar a pegada hídrica cinzenta, através da quantificação e caracterização do efluente que é produzido dentro da adega e vamos depois, com esta informação, então terminar a pegada hídrica na adega. Há umas fotografias também do trabalho que temos desenvolvido nas adegas e em laboratório. E por fim chegamos então à atividade 4. É aqui que vamos, através de inventário ao ciclo de vida e da avaliação dos indicadores da pegada hídrica, tentar, no fundo, perceber o que é que podemos ainda melhorar. Vamos fazer a tal avaliação da sustentabilidade e, através de diferentes cenários ou alterações até de produtos e mudanças no sistema, vamos fazer estas análises e perceber o que é que poderemos então propor de melhorias. Vamos fazer isto junto, como é óbvio, com a seleção das melhores práticas disponíveis. Nada serve ter as melhores tecnologias e produtos se não forem usados adequadamente. Portanto, temos que avaliar sempre também as práticas que estão a ser utilizadas e depois fazer então as recomendações para a redução da pegada hídrica. Deixo já agora aqui e chamo a atenção para a atividade de disseminação. Um dos pontos importantes de disseminação será o website do projeto. Ele neste momento tem informação de base, mas nos próximos meses vai começar a ter também alguns resultados que já temos disponíveis. Nós estamos neste momento a tratá-los. Portanto, vai sair também um e-book com as metodologias todas deste projeto e como é que, a explicar como é que ele foi feito para que outros também possam partir daí se for necessário. E vamos ter também no fim uma aplicação computacional que vai estar disponível no site, em que os viticultores podem chegar e fazer uma simulação no fundo da sua pegada hídrica. Isto vai-lhes permitir, no fundo, de uma forma simples e com alguns dados que têm disponível com alguma facilidade, avaliarem qual é que é a sua eficiência, se estão no fundo acima, abaixo, se têm muita margem para melhorias ou não. Agora, falando um bocadinho mais dos resultados
que já obtivemos. Para além da pegada hídrica, é importante nós termos noção, claro, dos consumos de água e da eficiência da utilização da água. Portanto, eu agora vou-me focar, que é que temos mais resultados tratados na adega, e na adega nós criamos um indicador de consumo, que no fundo é um indicador simples, que é a quantidade de água gasta para produzir um litro de vinho. Portanto, dividimos isto em duas fases, a fase da vindima e primeira transfega, que é aquela fase em que há mais gasto de água tradicionalmente, e depois os restantes períodos. Portanto, vindima e primeira transfega, estamos a falar de cerca de 60 dias, e o resto do ano no período 2. Como podem ver, ou se calhar não vem muito bem, mas o que está ali a vermelho, ou aquele bordeaux, diz respeito ao período 2, portanto temos um consumo muito superior de água no segundo período. Isto inverteu-se há uns anos para cá, ou seja, pelo que nós temos estado a verificar, está relacionado principalmente com o método que nós utilizamos de enchimento. Isto são empresas que fazem enchimento de garrafas e de bag box todos os dias, portanto há muitas lavagens de equipamentos e de facto isso nota-se. Apesar de aqueles 60 dias ser um consumo de água muito intenso, na globalidade do ano estamos a ter um consumo bastante superior na segunda fase, que é relativamente mais ao enchimento, as passagens do litro. Portanto, na adega 1 temos cerca de 1000 toneladas de uva processada. Nós estamos com indicadores de consumo no primeiro período, que é aquela fase mais da vindima, cerca de 1 litro de água por litro de vinho, e na segunda fase cerca de 2 litros de água por litro de vinho. Se passarmos agora para a outra adega, temos a outra adega com uma capacidade praticamente igual, portanto são 1250 toneladas, elas são as duas de média dimensão. Mais uma vez temos a predominância do maior consumo no período 2, ou seja, no resto do ano. Neste caso, até podemos verificar que no período 1 da vindima, mas não tem um consumo assim tão diferente. Este tem cerca de 0,9 litros de água por litro de vinho, portanto não é assim tão diferente. Mas tem sim na segunda fase, portanto, responsável pelo resto mais de engarrafamento e passagens ali. Temos praticamente 3,5 litros de água por litro de vinho. Portanto, há aqui um trabalho que pode ser feito. Em termos de resumo, podemos perceber que, no caso de estudo 1, estamos neste momento com um indicador de consumo de cerca de 3,1 litros de água por litro de vinho, enquanto na adega são praticamente 4,35 litros de água por litro de vinho. Portanto, isto são valores ainda provisórios, mas é o que temos já disponível. Passando agora para a pegada hídrica propriamente dita. Nós, no caso da adega, como não há incorporação de água no vinho, como é óbvio, o que temos aqui principalmente de pegada hídrica azul vai ser responsável pela evaporação. A evaporação, em grande caso, ou em grande parte, está ligada principalmente ao sistema de tratamento. Nós fomos também calcular a evaporação que existe ao longo do ano, portanto, mensalmente, e chegámos finalmente a um valor de pegada hídrica, neste caso, no caso de estudo 1, de cerca de 0,12 litros de água por litro de vinho, portanto é bastante baixa. No segundo caso, o caso de estudo 2, tem cerca de quase de 2,5 litros de água por litro de vinho. Aqui estamos a falar de um sistema em que eles têm lagoas de evaporação, portanto é normal que haja uma maior evaporação e maior consumo de água nessa parte. Se falarmos da pegada hídrica cinzenta, neste caso calculamos só para o primeiro caso de estudo, que é aquele que tem uma estação de tratamento, digamos, convencional, e o que vamos verificar é quando é que há a descarga do efluente tratado no meio receptor natural. Eles não fazem descarga ao longo de todo o ano, há alturas em que podem utilizar na rega ou até armazenar enquanto a hectare não tem capacidade, não está completa. No resto do ano eles vão necessitar de fazer a descarga e nós o que é que fizemos? Fizemos a caracterização e a quantificação desse efluente ao longo dos meses e depois fizemos o cálculo, então, com base nas caracterizações feitas, o cálculo da pegada hídrica para aqueles meses em que houve efetivamente descarga. Neste caso, o caso de estudo 1 tem uma pegada hídrica cinzenta de cerca de 7,9 praticamente litros de água por litro de vinho. Como eu disse, no segundo caso de estudo, como eles não estão neste momento a fazer descarga para o meio do setor natural, para acumular, têm lagoas de evaporação, não há lugar a esta pegada hídrica cinzenta. Em termos de resumo,
No fundo, o que é que temos? Temos, no caso de estudo 1, um valor global de pH hídrica da adega, falando sempre da adega, de 7,98 litros de água por litro de vinho, enquanto que no caso de estudo 2, como tirámos ali aquela grande parte cinzenta devido ao sistema de tratamento, temos cerca de 2,5 litros de água por litro de vinho. Portanto, se repararmos, são valores baixos para aquilo que eu agora vos vou mostrar a seguir, porque isto é a média anual, ou seja, anual, desculpem, a média global. Se pensarmos no mundo inteiro, o que está reportado são cerca de 870 litros de água por litro de vinho, portanto, pH hídrica, portanto, é muito superior. E se tivermos o único estudo neste momento que há disponível em Portugal, lá para cima, em condições diferentes, mas temos cerca de 580 litros de água por litro de vinho. De qualquer maneira, nós não temos resultados da vinha. A vinha é a maior parte desta pegada hídrica, principalmente por causa da rega e da precipitação que é aproveitada pelas plantas. Mas pronto, temos uma indicação, no fundo, e esperamos pelo menos ficar abaixo daquela média mundial. De qualquer maneira, gasta-se muita água e temos que tentar melhorar o mais possível. E agradeço a vossa atenção. Vamos agora passar ao período de perguntas. Portanto, quem quiser fazer algum comentário ou fazer algumas perguntas a algum dos nossos oradores, podem fazê-lo. Primeiro, vamos começar então por aqui. Engenheiro Jorge Carvalho. Portanto, professor José Paulo, não, vou-lhe fazer, eu sou professor do técnico e também sou viticultor. Partilhei um bocadinho da sua exposição os seguintes aspectos. Ninguém põe em dúvida as alterações climáticas, o efeito do CO2, etc. Mas estar a fazer, vamos, 2 ou 3 detalhes, experiências ao nível do glifosato, dos herbicidas, mal de nós, se o nível de CO2 aumentasse ao nível do solo. Porque as alterações climáticas, o que vai acontecer é um aumento global da temperatura. Mas não um aumento. É uma questão, uma pergunta que foi, não ao nível do CO2 junto ao solo. Porque senão morríamos todos, não é? Não. Quando isso atingisse esses níveis, nós desaparecíamos. Sim, já agora. Essa é só a respeito. Sim, na realidade, o nível de CO2 não tem a ver com as alterações climáticas, tem a ver com as nossas emissões para a atmosfera. Portanto, estes valores que estão ali são valores da atmosfera como um todo. Portanto, evidentemente que... Professor, desculpe, eu percebo isso tudo. E é por isso é que eu ponho em causa. Sim. Portanto, repare, o valor de CO2 que nós vamos ter é na atmosfera. É na atmosfera. E como é que se pode entrar a fazer, parece-me uma coisa que não faz sentido, Sim. fazer experiências, não é? Sim. Como se elas acontecessem ao nível das infestantes. Não, aquilo é assim, aquilo é feito em câmaras, em que o nível de CO2, portanto, em cada câmara é diferente. E o que é que acontece? Quando aumenta o nível de CO2, aumenta a assimilação de determinadas plantas. E, por outro lado, o metabolismo quando aumenta também a temperatura, o metabolismo do glifosato altera-se. E, portanto, essa experiência não fui eu que fiz, foi, portanto, aquele cientista que eu tinha ali escrito o nome dele, e, na realidade, ele verificou que, aumentando o nível de CO2 nas câmaras, que as plantas, portanto, pulverizadas exatamente com a mesma concentração e tudo, que umas apresentavam um determinado nível de biomassa e de área foliar, etc. E aquelas que tinham maior nível de CO2 estavam muito mais desenvolvidas, e isso é um resultado que aponta para, no caso das vinhas ou de outra cultura qualquer que esteja no campo, se o nível de CO2 na atmosfera aumentar, vai favorecer as infestantes. Isso é um facto, quer dizer, isso aqui não é filosofia, isso é mesmo uma experiência que foi feita e o resultado foi este. Certo, não ponho em dúvida, desculpe. Mas não tem a aplicação para se virar assim pouco com os outros.
Repara uma coisa, hoje em dia o CO2, agora se me permite, por exemplo, ao nível para a criação de algas, Sim. introduz CO2 na água para fomentar, digamos... Mas não estamos a falar de CO2 no solo. Estamos a falar de CO2 na atmosfera. Com certeza, sim. Só uma questão. Isso talvez é sempre cultura já. Vou deixar as outras. Há aspectos que eu achei aqui extremamente interessante quando referiu commodities. Eu tenho tido cuidado. Portanto, referiu que existem commodities que são mais resistentes à falta de frio. Não é? Sim, sim. Agora ponho uma questão de parte. Quando se escolhe um commodity, geralmente os commodities têm duas informações. Uns são mais produtivos e outros produzem mais álcool. Não é? Esse que resiste ao frio, como é que se comporta nestes dois parâmetros muito importantes, que é produção e Não, tem que se fazer uma análise multifatorial. Ou seja, não, eu sei, mas eu estou a dizer desses casos concretos. Nós temos que selecionar não só, portanto, o que se tem feito é efetivamente o que diz, portanto, o paradigma tem sido sempre selecionar para melhor grau e para maior produção. Tá. Isto é o que se tem feito. Mas na realidade, eu não sei se conhece o engenheiro Jorge Boom. Conheço muito bem. Bem, já não conheço, não. Eu estive há 3 dias com ele e ele, portanto, estivemos a falar, tivemos 3 dias juntos, estivemos numa série de visitas e tal. E ele está muito preocupado com essa história de o grau alcoólico está a aumentar. Nós temos, ele reportou casos no Alentejo que se chegam aos 17. Ora bem, evidentemente que isso é desfavorável, depois ao nível das vendas, etc. E por acaso, eu, que sou apreciador, gosto de beber o meu copo de vinho à refeição, também, se tiver mais de 14 graus, eu não bebo. Não bebo porque fica um vinho pesado. É um vinho que, portanto, como um indivíduo já não bebe com muito prazer. E, portanto, o vinho deve ser uma coisa que deve ser apreciada. E tem um efeito mau, não só organolético, mas também tem efeitos prejudiciais para a saúde. Ora bem, portanto, quando a gente faz a seleção, tem que fazer a seleção de acordo com a realidade de determinado período de tempo. Portanto, quando se faz a seleção hoje em dia, se calhar tem que se começar a pensar, no caso da vinha ainda estamos um bocado longe, mas tem que se começar, desde já, a olhar para este aspecto, porque pode haver, e há castas, que são muito exigentes em frio. E uma colega nossa que está no Minho, que é a Teresa Mota, portanto, que é dos vinhos verdes, uma vez esteve a falar comigo que ela está desconfiada que em certos anos que eles têm falta de frio. E isto tem a ver depois com a produtividade, tem a ver com, portanto, com o rendimento dos agricultores. Portanto, nós temos que fazer a seleção, encontrar os colonos que resolvam os nossos problemas. Já que estou a falar nisto, uma coisa muito importante. O Sr. Jorge Boom disse-me, ele também é se calhar o maior, já foi o maior viveirista de Portugal. Já não é. Já não é. Eu sei que já não é. Mas ele disse-me que ele tem lá muitas castas que ele desenvolveu, de clones, portanto, determinadas castas, aliás, ele tem vários clones que não necessitam, pura e simplesmente, de tratamento. Pode-se fazer vinho biológico. Cá está um caso em que houve uma seleção para um ou outro fator que antes não era muito importante porque ninguém pensava nisto, mas hoje em dia é absolutamente essencial. Se me disserem assim, ora bem, está aqui um vinho que foi feito, quer dizer, biológico, ou pelo menos com preocupações a esse nível. E outro vinho que eu costumo dizer, olha, para acabarmos esta conversa, eu costumo dizer, os chineses, quando eles, portanto, já fui várias vezes à China em trabalho, os chineses dizem assim, nós vamos ser os maiores produtores mundiais de vinho. E eu por dentro estava a rir. Porquê? Porque o vinho que eles produzem
Se a gente fizesse propaganda negativa, como se faz, por exemplo, na América, bastava dizer assim, e quantas aplicações vocês têm que fazer contra o milho ou o ovídio em climas que não são mediterrâneos para produzirem tanto vinho? Porque a China tem uma parte mediterrânea, mas é muito pequena. Na generalidade dos casos, eles têm que fazer muito mais tratamentos que nós. Porque a vinha, em clima mediterrâneo, evidentemente, necessita muito menos tratamentos. Portanto, isto é um exemplo da importância que tem a seleção para determinados fatores, neste caso, para reduzir o número de tratamentos, que, além da despesa, poderá ter implicações importantes na saúde. Quanto às castas que o Jorge Gomes estava a falar, que eram resistentes, são híbridos, que toda a gente está a fazer, já há evidencialistas a vender, que são resistentes ao milho, só ao milho, mas ninguém sabe o que é que vai acontecer com as outras doenças. É preciso ter atenção com isso. Normalmente o que se pode com uma coisa, muito pode-se menos com a outra. E são resistentes ao milho, Portugal também já tem, mas ninguém sabe como é que vão ser as coisas. E quanto ao vinho, e são essas castas que vão dar o tal vinho biológico. Vamos ver o que é que vai acontecer. E ao nível de produção, como é que é? O nível de produção são mais outras coisas. Menos? Não. Isso determina a produção no terreno, é o sol. Principalmente o sol, e aqui a zona de Lisboa, a zona abençoada, tem solos altamente produtivos. Em muitas regiões do país, no Alentejo e noutras, o problema principal é o sol. E verificou-se, por isso é que o Alcá estava a falar, que o vigor é essencial para combater o escaldão, ou para se defender do escaldão, é por causa da expansão vegetativa. Que se consegue, logicamente, hoje tudo, desde que haja água e azote, consegue-se tudo. Mas custa dinheiro. E com o vigor, com aquilo que estava a referir, a história do grau, baixar o grau, com o vigor baixa o grau. Não é bem assim. O grau da vinha tem aumentado em Portugal, fundamentalmente, por causa da rega. Antes era proibido, como sabem, não é? Era proibido regar em muitas regiões, etc. O que é que acontece? Quando os estomas estão fechados, o ponto de entrada do CO2 é o mesmo ponto de saída, que são os estomas, ponto de saída da água. Portanto, como são os dois, a via é única, quando fecha os estomas, produz menos açúcar, menos grau. Quando a gente rega mais, as plantas produzem mais, mas também naquela fase que elas não estão em crescimento muito ativo, porque estão na fase de maturação, também vão dar maior grau. E uma das explicações para o aumento do grau em Portugal tem a ver precisamente com o facto de hoje em dia se regar já a um nível muito elevado. Então, Sr. Professor, olha, também mais uma coisa, isso de experiência, se juntar potássio e fizer pulverizações com potássio, aumenta-lhe o nível de açúcares e aumenta-lhe o grau. Sim. 1,5 grau à vontade. Sim. Experiência adquirida. Sim. Mas a videira também fecha os estômagos a partir de determinadas temperaturas. Sim, para salvaguardar a água estrutural. Sim, isso também é verdade. Não é bem assim tão linear como isso. Não, mas portanto, aquele mapa que eu utilizei, portanto, onde se vê a distribuição dos diferenciais em relação ao cenário presente, ao presente e ao cenário futuro, portanto, que aquilo é o cenário, portanto, já não lembro exatamente qual é o cenário, portanto, tínhamos que olhar para a figura. O que é que acontece? Naquele cenário que eu apresentei ali, nós reparamos o seguinte, que a distribuição, portanto, dos aumentos é mais, junto ao litoral existe. Há aumentos
junto ao litoral e há baixas de produção muito acentuadas no interior. Isto não foi assim obtido do ar, isto são modelos matemáticos com centenas de variáveis que são utilizados para, pegando no clima de Portugal, de todos os pontos, de todas as quadrículas de Portugal. Eu, por exemplo, utilizo 1 km², não sei exatamente, porque não fui eu que fiz estes mapas, o que é que eles estão a utilizar. Portanto, mas em geral faz-se para cada quadrícula de 1 km², são 89.000 km² em Portugal, faz-se a simulação para estes sítios todos e vê-se com os dados meteorológicos e portanto, os dados meteorológicos atuais e com os dados meteorológicos projetados qual é a produção. E isto entra com tudo, entra com fotossíntese, entra com o estado ferrológico, entra com tudo. São modelos altamente complexos que eu tentei fazer uma apresentação que não fosse muito técnica, porque senão acabava por ter toda a gente aqui a dormir e não era o meu objetivo, porque aqueles que não são especialistas da matéria, porque realmente isto é o modelo matemático. Se quiser, vá à minha página na internet e pode ir descarregar alguns modelos que ela tem e ver-se o número de variáveis que aquilo tem, sem coisas, portanto, demora 80 páginas. Eu tenho programas que têm 80 páginas de código, por exemplo, para a vinha, e para a vinha não tenho, mas tenho para a oliveira, tenho para outras culturas, portanto são 80 páginas de código com centenas ou mesmo milhares de variáveis. Portanto, tudo isto tem que ser conjugado, não pode ser para pensar apenas numa variável. Se a gente pensar apenas numa variável, num fator, não estamos a tratar bem o problema. Tem que ser considerados todos em conjunto e para isso é que temos que utilizar modelos matemáticos. Mais perguntas? Eu queria falar mais uma coisa que falaram que é o seguinte: quando se fala que fazem muitos tratamentos militares, a nível comunitário, é preciso saber que no norte da França, em Nantes, um clima puramente atlântico, fazem 24 tratamentos. Ano. E aqui fazemos 6. Este ano foi um bocadinho mais, foram 8. Porque é que nós temos que reduzir a poluição quando os outros é que poluem? Fazemos 20% daquilo que eles fazem. Sim, claro. Mas isso é precisamente o que eu disse, é precisamente o que eu disse aos chineses, não é? Quer dizer, aliás, eu tenho uma ideia. Os chineses já são os maiores produtores. Eles são os maiores produtores, mas a qualidade a gente pode pôr em dúvida. Sim. E são em área o segundo. A Sirasa. Sim. Toma. Mas os chineses têm muito vinho, mas eu ponho a questão. Quem é que quer beber um vinho que tenha, por exemplo, 20 ou 30 tratamentos? É um bocado. Quanto a isso, também há outra coisa. Eu tenho aqui no telemóvel uma entrevista ao senhor, não lembro agora o nome, que é o presidente da EFSA, que é European Safety Food Authority. O equivalente ao DEA dos Estados Unidos. Ele diz que, desde que seja tudo utilizado corretamente, está tudo estudado e que os produtos da União Europeia são todos seguros a 100%. Sim. E o glifosato, desde que seja corretamente aplicado, há estudos feitos, não há problema nenhum com o glifosato. Não há alternativa. A gente não vai entrar nesta ideia. Não vamos entrar nisso. Vamos só, que é para continuar, porque o primeiro a levantar foi o Mário Gonzaga. Rapidamente, queria cumprimentar a Secretária de Estado, agradecer e aproveitar muito objetivamente que o Sr. Presidente também reporta que uma comissão, quando foi nos atingiu, e gostava concretamente de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se tem algum desenvolvimento, porque tive uma reunião em Torres Vedras com o Presidente e não sabemos nada dos seguros. Eu gostava de saber o que é que eu vou fazer em relação aos seguros no próximo ano. Objetivamente, esta pergunta só me resta agradecer aos intervenientes
estão acima da minha compreensão nesta área, mas agradeço muito a vossa participação. Aqui a professora Maria Fernanda Volpe. Eu tinha uma pergunta de quem não é agricultora, não é viticultora, não percebe nada disto, mas que tem uma questão. Eu acho, gostinho, mais ou menos. Mas gosto sobretudo é do conceito de Rodalab, para não ser só um diálogo de académicos, que esse nós já temos há muitos anos em Portugal. Mas imaginei que se eu fosse agricultora, não é? Que eu acho que este é um espaço privilegiado para eu colocar, como agricultora, aquilo que eu quero que a ciência resolva, aquilo que eu quero que as instituições de ensino superior resolvam, não é? E portanto, eu quase me apetecia perguntar o que é que eu tenho de fazer para o ano para não ter uma escola desta natureza ou para os impactos serem mitigados ou como é que eu posso prevenir, não é? E rezar. Então, força! Para quem é do técnico, Já não é mau, já não é mau. Pronto, está bem, é justo. Dr. Timóteo Gouveia, a questão que eu queria colocar é a seguinte, mas antes disso quero dar os parabéns à Câmara por ter promovido esta conferência sobre este assunto que é tão oportuno ser abordado, e os parabéns também aos palestrantes pela forma objetiva, simples e clara como expuseram os assuntos ligados à conferência. A minha questão, digamos, é esta. Constatei isto, verifiquei que os 3 palestrantes tiveram, ao longo das suas palestras, uma preocupação que foi dirigida considerando que as alterações climáticas é uma sentença lida para a humanidade e que a humanidade tem que se preparar para esta sentença. Eu não sou especialista na matéria, muito longe disso, mas coloco esta questão. Gostaria também de ter ouvido o que é importante fazer para evitar ou minimizar as alterações climáticas. Porque todos nós ouvimos falar nos eucaliptos que se implantaram em Portugal. Eu, às vezes, como cidadão comum, apetecia-me, por exemplo, perguntar ao Sr. Ministro da Agricultura se não seria bom ele transportar a fauna da Austrália, os marsupiais todos, para o equilíbrio do ecossistema que é o eucalipto, que é uma monocultura que é impressionante. Quem vai daqui a Coimbra ou à Figueira é uma coisa que horroriza. Os eucaliptos plantados e depois dos incêndios ainda vemos eucaliptos novos, recém-plantados. E eu considero isto uma gravidade grande. Portanto, acho que se tem de tomar medidas, e essas para mim são tão importantes como a que os palestrantes expuseram, que é como minimizar as alterações climáticas. Falo aqui de um problema da água, falando que a água no futuro vai ser muito importante a utilização para a rega da vida. Ora, todos nós sabemos como é que a chuva vai caindo, não lentamente, para que a água se infiltre nos solos, mas água de aluvião que vai para os rios e para o mar. De modo que daqui a uns anos os solos estarão cada vez mais secos, não é? E então não haverá água para regar a vinha, se não se tomarem as medidas necessárias. Mas já agora... As medidas, digamos, necessárias. Quem diz da água, diz da erosão do solo.
quem diz da erosão do solo, a poluição do solo. Que são, digo, matérias tão importantes como aquelas que os palestrantes nos trouxeram, até porque me preocupam bastante, porque há aquele princípio que diz o seguinte: nós temos que pedir licença aos nossos filhos e netos para fazer a utilização correta da terra. E é isso que nós vemos que não acontece. E, ao nível de quem tem responsabilidades, deveria estar mais atento a estes aspectos. Note que, no fundo, foi uma questão que é a água, a erosão do solo e a poluição do solo. Relativamente, já agora quero fazer uma pequena comentário àquilo que o professor disse, que admirei muito e gostei, a parte quando fez referência a que é importante a exposição do sol, da vinha ao sol. E que constatei isso na minha vinha este ano, que tinha Cirá e Castelão com uma exposição de mais tempo ao sol e foi uma desgraça. Aquele que tinha menos tempo de exposição, como disse, as sombras que também tiveram, deu uma produção normal. Também disse que até este ano, havendo esta desgraça, houve produções que foram normais. Quero dizer que eu, por exemplo, teria X, a percentagem foi mínima e tive uma sorte. Qual foi? Foi que estava para cortar as golas na semana antes do escaldão. E a pessoa que me ia cortar as golas disse que não podia. Foi a minha sorte. Porque os ramos e a espada era tão grande que me protegeu a vinha. Pronto. Muito obrigado. Há mais alguma E há aí uma coisa a acrescentar também, que não é só a exposição, é o estado fenológico. O estado fenológico também é, porque se for já na maturação já não é tão grave. E o que houve no aumento de grau, também é preciso dizer, que houve uvas escaldadas e houve uvas que a temperatura foi tão grande que cozeram e depois desidrataram e ficaram em passa. E isso também contribuiu para o grau alcoólico ser maior. Porque as passas também contribuem. Por difusão, depois no mosto, aumenta o grau. Aconteceu isso e a acidez é que se foi embora. Há mais alguma pergunta? Porque temos tempo de terminar a seguir. Uma pequena coisa que me esqueci. Eu não dei os parabéns à adega da Arruda porque me ficaria mal. Primeiro porque sou sócio e pertenço aos órgãos sociais. Mas a adega fica satisfeita pela promoção desta conferência que seja aqui na adega. Muito obrigado. Eu só vou utilizar um minuto, porque gostava que os colegas que apresentaram, portanto, mais a problemática da pegada de água, que falassem. Só vou-lhes responder uma coisa. Eu, efetivamente, não me demorei muito, portanto, na mitigação portanto, e da minimização das emissões. Porque isto é um assunto que não é bem o que eu queria apresentar. Mas, efetivamente, tem toda a razão. E, aliás, eu digo no fim que isto são coisas que têm que ser feitas ao nível da política mundial. Não interessa só um país reduzir as suas emissões, todos os países têm que chegar a acordo, aliás, que nós sabemos isso perfeitamente. Portanto, esta estratégia é absolutamente fundamental e isto é que temos que fazer. Reduzir as emissões do CO2, porque isto é que vai criar toda a problemática de um aumento da temperatura. E, portanto, agora passo a palavra aos outros colegas, nomeadamente aqui ao meu ex-aluno Arthur. Não sei se você também foi meu ex-aluno, mas... Fui ex-aluna do professor Jorge de Carvalho. Ah, sim, senhor. Sim, senhor. Tenho no técnico. Sim, senhor. Estamos quase em família. Não sei, Arthur, queres dizer qualquer coisa? Em relação, falou muito bem em relação à questão da água. A água é um problema. Efetivamente é um bem escasso que nós temos que proteger, não só em quantidade, mas também em qualidade. É claro que nós não conseguimos prever se as chuvas hoje em dia
são de aluvião ou não, pois gostaríamos que não fosse. O mais provável, como disse muito bem, as alterações climáticas são um assunto que estão na ordem do dia e que nós, mesmo com todas as medidas de mitigação, podemos não conseguir retornar o processo. Mas eu até acho que essa questão poderia ser outro assunto para outra palestra. Portanto, são questões muito mais profundas, para além daquilo que foi hoje tratado, que é muito específico para a questão da vinha, mas a oportunidade do tema é efetivamente muito importante. Temos trabalhado nessa temática em termos de institutos politécnicos, estamos preocupados. E há pouco estava o professor Jorge Carvalho a falar sobre os clones, não é a minha área, mas numa conferência onde tivemos a semana passada, uma das grandes preocupações dos produtores é efetivamente a seleção da videira. Durante muitos anos o professor até trabalhou a questão da produção, da produtividade e qualidade. Hoje em dia há outras variáveis que são extremamente importantes nós virmos a trabalhar. E isto é, para nós, enquanto investigadores, é importante abrir o leque. E, portanto, há muito ainda para se trabalhar nesta temática e a seleção das castas, neste momento, é efetivamente está na ordem do dia. São áreas em que nós estamos interessados em trabalhar e que os investigadores estão preocupados, portanto, não só a nível da qualidade e da quantidade, mas sim as resistências às doenças, resistências ao stress hídrico. Todas estas questões são importantes e que têm que ser estudadas nos próximos 5 a 10 anos. Agora tem aqui montes de agricultores para aplicarem o vosso estudo. É verdade. Vou poupar a água. Não, aqui não se rega ainda. Portanto, mas tem outra utilização. Sim, em termos de aqui a pegada hídrica, e portanto não é só ao nível da vinha, é da adega também. E portanto podemos deixar já aqui o repto. Estamos a trabalhar num outro projeto que não é este, que é o Ecovinho, especificamente para adegas, em que estamos a fazer a monitorização dos consumos da água e tentar minimizar, aplicando boas práticas, minimizar os consumos, portanto, trabalhar ao nível da ecoeficiência, não só água, também energética. E outra questão que eu não posso deixar de referir aqui é que os contadores que o Arthur falou há pouco tinham sido desenvolvidos especificamente para este projeto, é de Lourdes, e portanto eu acho que isso é importante também. Uau! E agora passar, porque temos... Não havia mais perguntas, não vi mais ninguém. Vamos ter que terminar também em breve. Vamos para a inauguração da Festa da Vinha do Vinho, são praticamente 7 horas.